Fala pessoal, tudo bem? A gente volta aqui agora com o Papo com a iGame. Agora a gente está trazendo o Daniel Romanovski aqui, presidente da Lotopar. Daniel, obrigado primeiramente por estar com a gente, cara. É um prazer poder falar contigo. Diz pra gente como é que você tá aí primeiro? Fala Felipe, beleza? Obrigado pela oportunidade, pelo espaço aqui também, né? Cara, tudo bem, tudo correndo bem, graças a Deus. Estamos aí com a Lotopar, né? O projeto agora numa fase de expansão da loteria, né? A gente tem os nossos operadores e agora está um pouco nos ombros deles essa carga, né? E a gente está exatamente nessa fase. Eles estão expandindo a rede, a capilaridade, né? Os pontos de venda para que eles possam fazer um bom trabalho daí, no caso, né? E está num ambiente natural, né? Eles estão talvez no primeiro ano aí, finalizando o primeiro ano de concessão, então estão a pleno vapor aí, colocando bastante investimento, né, para chegar a todos os pontos aí do estado do Paraná. Boa. Agora, conta um pouquinho pra gente, Daniel, porque assim, muito se fala hoje em dia sobre a questão que até as casas de aposta, as loterias, né, com toda a regulamentação, toda a discussão da regulamentação, o impacto que tem na economia, né, no desenvolvimento e tal. Como é que você acha que a Lotopar tem esse impacto no estado do Paraná? Legal. Tem bastante gente que aquela história que a gente já escutou falar em outros momentos, a soma, ela na verdade não é zero, né? Não é que a gente deixa de se alimentar para jogar, né? Ou deixa de praticar um esporte para daí ir no cinema, coisas do gênero, né? Uhum. A soma no final não é zero, né? Então eu encaro isso como um crescimento, na verdade, da economia, mais um mercado que está se desenvolvendo, né? Aqui no Paraná a gente tem um pouco, eu digo que é até um privilégio para a população, mas para nós da loteria não é tanto assim. Que por ter bons índices de desenvolvimento e a gente ter uma gestão muito boa do nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o estado tem dinheiro em caixa, está com notas super boas de avaliação econômica, né? Então, até o impacto econômico da arrecadação da Lotopar não é tão grande. Talvez para um estado que fosse dependente de recursos federais, de repasses federais, seria mais bem visto, porque a gente arrecadou mais de 60 milhões. Mais perto de tudo que o estado do Paraná tem em caixa, ele fica diminuto. Talvez um estado que não tivesse esse caixa, ele veria com mais bons olhos, digamos assim. Mas, como eu disse, para nós é um privilégio. Eu, como população, acho que isso é um privilégio, na verdade, né? E acho que sim, tem um impacto que é, principalmente, a gente começar a fomentar o jogo legal. Deixar de sair daquele jogo ilegal, aquela maquininha caça-níquel atrás de uma padaria, atrás de uma oficina mecânica, né? Então, quiçá agora também com os movimentos que a gente está vendo do governo federal, também dos sites também, né? Bloqueio dos meios de pagamento dos sites, né? Então, eu acho que esse que é o principal impacto, é trazer esses números para dentro da economia, números que já estavam aí, às vezes, né? Sim. População utilizando esses métodos nem sempre tão confiáveis, né? Mas que não faziam registro dentro da economia. E agora a gente está trazendo para empresas legais, dentro do CNPJ, movimentação bancária aqui no Brasil, né? A gente teve um período onde a movimentação bancária foi fora do Brasil. Então, a gente vê como um impacto positivo. Boa. Agora, já a gente indo um pouco mais para outros tipos de loteria, né? Porque muito se fala das loterias municipais, estaduais, da federal, inclusive, e está num imbróglio, né? Há muita discussão sobre isso. Como é que vocês acham que isso, por exemplo, pode ajudar a aumentar a arrecadação? Os municípios e os estados recriando ou criando loterias. Vocês acham que isso pode ajudar? E eu acho que as loterias estaduais, sim, podem ajudar os estados, principalmente esses que a gente comentou na primeira pergunta ali, que são esses que são deficitários, né, que dependem, na verdade, de repasses federais. Para eles, acho que esse dinheiro livre no orçamento seria muito bacana, né, para trazer investimentos, para trazer benfeitorias para o povo, né, e sem a tributação, sem aumentar tributos, né, dentro do estado. De outras vertentes, assim, a gente não é nada contra a questão das loterias municipais, caso elas venham ter um instrumento específico de lei para elas.
Ok. Hoje a gente vive, na verdade, assim, um momento em que alguns especialistas ali, eles tentam achar alguns subterfúgios, algumas linhas dentro das linhas das leis que foram aprovadas para tentar enquadrar os municípios ali. Eu acho que nesse momento, eu até, com a responsabilidade de gestor público, eu não aconselharia os prefeitos desses municípios a instalarem, porque podem ser responsabilizados pelos seus atos. Sim. E os próprios investidores a colocarem dinheiro, na verdade, nesse mercado, para ter daqui a pouco talvez uma decisão, não sabemos quando vai ser essa decisão, né, do STF, infelizmente não temos essa cronologia, né, mas dessa discussão ainda se ou aquilo que o ministro fez em um voto dos vários votos de uma DPF, ele diz que os municípios podem ali estar. Então, acho muito frágil, na verdade, e eu, pessoalmente, não sou um investidor, mas se tivesse valores para investir neste mercado, não colocaria especificamente nessa linha da questão dos municípios. Mas caso venha não, está reconhecido dos municípios, vai ser talvez o primeiro país do planeta, né, que tem municípios regulando loterias. Então a gente foi atrás, a gente é afiliado à WLA, a gente é afiliado à CBLI. Todos os outros países, eles são ou estaduais ou federais, em alguns não chama estadual, chama província, né, como na Argentina, mas acaba sendo sempre mais regional, justamente para dar, quando a gente fala de loteria, para dar a viabilidade da loteria, né? Quanto mais você tem população, mais a possibilidade de você fazer arrecadação e aí sim pagar prêmios bons, né, e ter atratividade, né, ter a recorrência, atratividade. Falando especificamente dos nossos municípios, a gente sabe com certeza municípios grandes, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eles terão a sua estrutura possível, mas lembrando que quando a gente está falando de municípios, a gente não está falando só dos grandes, a gente está falando dos pequenos também. Então a gente teve, por exemplo, 2 casos aí, né, Miguel Pereira e Bodó, que simplesmente colocaram editais, mas não tinham uma equipe por trás ali, não tinham cuidado com o que estava sendo ofertado. São exemplos já reais, né? Mas a gente conhece, e eu, por trabalhar no Estado, aqui na administração estadual, também já tive muito contato em outras áreas aqui, não da loteria, com municípios. E a gente sabe que carece muito das municipalidades ter profissionais competentes. Às vezes não tem engenheiro, às vezes não tem arquiteto, né? São profissionais básicos, né? Médicos, né? Então, e aí vão ter que desperdiçar um tempo, inclusive, ainda para contratar esses profissionais de loteria, né? Porque precisa de um controle também, né? E pegando uma fala do Regis do Dena, né? O elo da corrente ali, na verdade, ele é tão forte quanto o mais fraco. Se a gente tiver um município que presta um serviço que não é de qualidade e que a população não sabe diferenciar se ela é municipal, estadual ou federal, acaba que daqui a pouco a gente vai trazendo aquele lado pejorativo que a gente tanto luta contra, né, do setor, a gente vai estar trazendo para dentro novamente, né? Vai ter aquele período, eu vou chamar de sem regulação ali, que foi aqueles 5 anos ali, que é onde a gente não teve regulação. Pode ser que a gente tenha com esses milhares de casos dos municípios, né? São 5 mil municípios. É muito otimista achar que todos os municípios vão regular muito certinho suas loterias e vai dar certo. Então, eu acho que tem que trazer um pouquinho mais, eu sou um pouquinho mais a favor do estadual, justamente porque já tem essa visão mais regionalista, mais de cuidado da população, mais de ter um pouquinho mais de capital para investir nesse pessoal, para que esse pessoal faça essa regulação correta, né? Então eu vou mais nessa linha, assim. Mas não tenho nada contra, caso a gente tenha um instrumento legal que os permita. Saindo um pouco das loterias, a gente vê que está acontecendo o imbróglio todo da PL dos cassinos. Perfeito. Você, como estando de frente na Lotopar, o que você acha, cara? Você está acompanhando essa movimentação? Primeiro, você está acompanhando essa movimentação? E segundo, você entende que isso é uma concorrência ou você acha que vai ser mais benéfico? Cara, vai ser mais benéfico. Primeiro, o Brasil, das 20 maiores economias do planeta, é o único, 19 já tinham seus jogos regulamentados na sua plenitude, o Brasil faltava, né? E ainda falta, né? A gente viu agora que saiu aí de pauta na quarta-feira, mas que estava para outubro ali a votação desse PL com mais quórum lá no Senado.
Eu digo que são momentos diferentes, né? Até tem um caso que eu escutei de um provedor, né, de máquinas, na verdade, lá dos Estados Unidos. Ele comentou da seguinte maneira: tem uma localidade, se não me engano, é Maryland, que ele tem um cassino do Hard Rock, coisa de bilhão de investimento. Na frente ele tem um bar que daí joga os VLTs, no caso, né, que é o mesmo caso aqui do Paraná, da GL14, no caso, né, que são as raspinhas, só que do modelo digital. Sim. E ele ainda tem um pouquinho mais para frente, ele tem um posto de gasolina, onde também joga as loterias estaduais com os VLTs. E ele, nessa pergunta, ele fez uma pergunta para um cara que estava jogando no posto de gasolina. Falou: cara, mas você tem um resort aqui de 2 bilhões na frente, você tem aqui um bar muito frequentado e tal, por que você está jogando num gas station aqui, num posto de gasolina, né? Ele falou: cara, eu só tinha um tempinho para jogar e tô matando um tempo aqui no meu trabalho, eu tenho uma agenda daqui meia hora, então tô matando um tempo aqui. Mas quando eu vou num cassino, daí é um evento para mim. Eu vou com a minha esposa, ela vai colocar eu vou pagar para ela dar um vestido novo, tal, a gente vai passar um final de semana. É um evento diferente, é um entretenimento. Sim. E ali no bar eu vou com os meus amigos para tomar uma cerveja, assistir um jogo, de outra forma. Então são diferentes tipos de entretenimento, né? E da mesma forma vai ser quando a gente estiver aqui. Acho que não compete, porque até da forma como está passando a lei lá dos cassinos, por exemplo, né? A gente vai ter provavelmente 1 ou 2 por estado, talvez Minas Gerais e São Paulo com mais ali, mas vai ser restrito a quem vai poder viajar para aquelas localidades, né? A gente está, por exemplo, 700 quilômetros de Foz do Iguaçu. Não vai ser uma coisa que a gente vai toda semana, que muito provavelmente será um destino, né, que até por ser muito turístico, né, ou próximo de Curitiba aqui, né. Então, 700 quilômetros não é fácil da gente ir lá e jogar, mas vai ser realmente um evento, né. A questão dos bingos já tem um pouquinho mais de recall aqui no Brasil, que já existiram, né, e talvez se eles aproveitarem justamente dessa nova tendência aí de utilizar métodos de pagamento, Pix, que seja tudo rastreável, né? A gente pode ir contra aquela mão, aquela onda que levou, na verdade, a serem proibidos lá atrás, né? Que era a questão de lavagem de dinheiro e tudo mais, né? Então, acho que a gente já tem mecanismos para trazer isso de uma forma muito mais saudável, né? E já monitorada, inclusive, né? Então, eu acho que realmente não compete. Eu acho que agrega, na verdade, a questão do entretenimento. E mais um exemplo que eu trago é assim... o pessoal do interior aqui, né, que eu acho que é o forte, principalmente, onde vai ter bastante ativação das empresas, na verdade, nesse sentido, né, seja de apostas esportivas, seja de jogos online, seja de bingos, seja de loteria. Você abrir um cinema novo não quer dizer que você deixa de jogar o futebol. Você vai no futebol e você vai no cinema também. É verdade. Então, são novas formas de entretenimento que a população vai ter como escolher. Vai ter que escolher, hoje eu vou jantar, hoje eu vou no cinema, hoje eu vou no teatro, hoje eu vou jogar, hoje eu vou num cassino, hoje eu vou num bingo. É a oferta para a população, daí no caso. Ela que escolhe, daí no caso, né? Liberdade para ela. E é isso, é o que você falou. E mais um exemplo, né, cara? Porque eu vou trazer mais um exemplo daqui de Portugal, onde eu tô, porque é isso, a gente tem alguns cassinos aqui, eu tenho alguns perto da minha casa aqui, pelo menos 2. Cara, as pessoas acham que só por ter o cassino, não, todo mundo vai no cassino, então, e vai acabar, a população vai toda no cassino. Não, nem por isso, sabe? Exatamente. Acho que eu passei lá uma vez, talvez, eu acho. Então, sabe, é o que você falou, são formas de entretenimento diferentes. Você um dia vai ver um jogo, um dia você vai ao cinema, um dia você escolhe ir ao cassino, um dia você escolhe a praia, sei lá. Exatamente. É isso. Sim. Sim. O cassino, na verdade, o cassino tem todo um glamour, assim, né, que é feito, mas é muito baseado ainda nos filmes lá de Hollywood, né? Hoje ele é muito mais entretenimento, né? O pessoal vai para assistir um show, vai para assistir um concerto, alguém cantando, Exato. Vai para cantar, principalmente, né? A parte de gastronomia é muito desenvolvida, né? Então não é só a questão do jogo, né? Tem a hotelaria, tem o resort que tem junto com ele, né? Vai ter piscina. O próprio Hard Rock em Miami, para quem conhece, é um lugar que é um shopping quase. Você tem tudo que você falou, você tem restaurantes gigantescos, você tem lojas gigantescas. O Bruno Mars fazia show lá sempre, então, sabe, é um lugar para entretenimento mesmo, não é só o cassino, né? O que é muito bacana. Eu tô até me inscrevendo agora para um curso agora na UNLV lá, né, na Universidade de Las Vegas, né? Tô me inscrevendo
o curso, na verdade, ele não fica, não é assim, como que fala management, administração de cassinos. Na verdade, ele está abaixo de hotelaria já. Então, de hospitality, né, de Sim, hospitalidade, e embaixo uma das derivadas é cassinos. boa. Então, você ter várias, você vê como é muito mais complexo do que, não, é jogos, né, só prejudica, é só Não, isso, não né? é. Não É é, não outro, é. outro, outro patamar, né? Inclusive Ah, até Estados Unidos já faz tempo, já inclusive, né? Até pela longevidade, né? Perenidade dos cassinos lá, já não é mais fonte de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo e tudo mais, já não é mais considerada uma atividade que é de risco nesse sentido, né? Como foi no passado. Já é tão evoluídas as regras e o monitoramento que já não está mais nessa fase já. sim, sim. Agora, outra coisa que a gente pode trazer de benefício, né? Que é os Uhum. projetos sociais, que muitas das vezes os cassinos e até as próprias loterias e, enfim, os jogos de aposta, né? Os jogos de azar, entre aspas, porque esse nome já é um nome horrível, mas isso é Sim. outro papo, mas já na questão dos projetos sociais, educacionais ou de saúde, o que você destaca, por exemplo, que a Lotopar apoia e que tem dado certo? Legal. A gente, até como eu comentei, né, é uma oportunidade para nós até tá dentro do estado do Paraná e que bom que a gente tem bastante projetos e que talvez o nosso dinheiro não seja tão necessitado, né? A gente ainda tem boa parte do dinheiro que a gente arrecadou com as outorgas em caixa, né? Mas o primeiro projeto que a gente apoiou, que foi uma iniciativa do nosso governador, os estados não tinham isso, quem tinha isso era principalmente a Polícia Federal, mas é uma delegacia de cybercrimes. Então a gente está bancando todo o sistema e toda a instalação disso ao custo de aproximadamente 10 milhões, um pouquinho mais, hoje já corrigido, mas é a primeira delegacia estadual que vai poder não só crimes da loteria, óbvio que beneficia a gente também, né, nesse sentido, né, para a gente ainda prevenir ainda mais, né, crimes de lavagem de dinheiro, mas ela consegue também beneficiar a população, crimes que passam questão de boleto falso, questão de golpes de cartão, Sim. outros golpes, né, que é comum a gente escutar no Brasil afora, né, a gente vai ter uma delegacia dedicada para isso, e quem está patrocinando isso é a Lotopar. Um segundo, que a gente já é muito forte aqui também, o programa habitacional aqui. O programa habitacional do Paraná, ele é maior até que o do governo federal em volume, mas eles trabalham em conjunto, na verdade. A grande dificuldade da população de renda baixa aqui era da entrada no Minha Casa Minha Vida. Aham. Então, ela não tinha aquele 20%, por exemplo, de uma casa de 100 mil reais, 20 mil reais para dar de entrada. Então, o governo vem e dá essa entrada e a pessoa assume a parcela. E a gente junto com nessa esteira, a gente está trabalhando agora na parte legal disso, né, para que a gente possa fazer isso com total transparência. A gente está fazendo junto com a companhia de habitação, a gente vai entrar com um programa onde parte desse dinheiro arrecadado da Lotopar a gente vai reverter em casas para as pessoas. Mas no nosso caso, especificamente, a gente não vai fazer com que as pessoas assumam essas parcelas, como é o programa habitacional do governo estadual. A gente vai entregar a casa para as pessoas. Que Então a gente vai massa. pegar, só que ela é destinada para as pessoas que estão na fila da Coapar há muito tempo esperando Aham. esses imóveis. Então, se alguém está numa cidadezinha pequena, a gente vai separar o estado por 10 regiões e quando a gente passar por essa região, a gente vai sortear um município dali e a gente vai ajudar a fila daquele município. Então vai entregar, nosso objetivo é entregar mais do que isso, né? Mas o mínimo que a gente vai entregar são 4 casas por mês que a gente vai entregar Aham. para a população. Mas a gente sabe que a tendência é sempre ir crescendo esse número, né? Então a gente está começando num número conservador aí, de 4 casas por mês, e aí também quer ajudar os nossos operadores também a gente passar todas as regiões do estado, né? Assim a gente Uhum. difunde o trabalho da Lotopar, mas também difunde o trabalho dos operadores, né? Que é vender os bilhetes de loteria, vender as raspinhas e tudo mais. Então, meio que fazer um trabalho organizado. Esses são os dois primeiros que a gente tem já, um já em execução, provavelmente entrega até o final do ano, que é essa delegacia e todo o equipamento para monitorar isso. E o segundo a gente está assinando agora, a gente está, na verdade, na fase final aqui de protocolos para a gente assinar com a Coapar e aí já colocar agora nesse segundo semestre que a gente iniciou em prática e começar a fazer essas entregas para a população, né?
Cara, boa. Cara, Daniel, é muito bom poder ouvir isso, cara, e poder ver que, né, o dinheiro está voltando para a população, né? É uma coisa que eu acho que a Sim. população precisa entender, que o E, imposto e, que vem e o dinheiro que vem inclusive, aqui acho que entra. e esse é o objetivo da loteria, né? A gente até Exato. talvez não tenha divulgado tanto, porque a gente estava no primeiro período, assim, era um período de mais trabalho interno, né? Aham. De regulamentação, de editais, depois a gente veio com a seleção dos operadores, né? Então agora que a gente começa a entrar nessa pauta, assim, que a gente entende que vai ser recorrente, né? Da gente fazendo entregas daí com esse valor arrecadado do Estado aqui. Massa, cara. É isso. Legal. Daniel, se quiser deixar um último recado para o pessoal sobre a Lotopar ou sobre, enfim, sobre qualquer coisa que você queira falar. Não, acho que assim, um recado final, eu também não era desse setor, né? Eu comecei a trabalhar nesse setor há 3 anos, né? Quando fui convidado para o projeto da Lotopar. Eu também tinha bastante esse estigma, eu era simplesmente um jogador, talvez, de bolão, de Mega Sena no final do ano, assim. Entrava em alguns bolões, mas depois que a gente entra dentro dessa indústria, a gente vê, na verdade, que tem muita seriedade, principalmente Ah, quando a gente está falando de jogo legal. E a seriedade, ela passa por diversos organismos, né? Seja um regulador, sejam os laboratórios que ali atuam, que garantem que aquele jogo que está sendo ofertado para a população passou, fez todas as estatísticas ali, está entregando os prêmios que ali estão anunciados, né? Então a gente tem até um papel, digamos assim, de tanto educação, eu chamo de duas fases, né? Que é o jogo seguro e o jogo responsável. O jogo seguro sim. ofertado pelo Estado. Então passar por tudo isso e ofertar alguma coisa legal e bacana para a população. E o jogo responsável é a parte de educação, que a gente também avoca um pouquinho para nós nesse começo desse mercado aqui no Brasil, e acho que todo mundo do mercado devia trazer para si também, né, investir um pouquinho nisso, que é, assim como você tem em Portugal já uma tradição de jogos, assim como tem nos Estados Unidos, é justamente trazer para a nossa população que tem um pouquinho menos de educação financeira, inclusive, né? Mas para trazer que é jogar com responsabilidade, né? A gente não está ali para, não é uma nova receita, né? Você não vai ficar, óbvio que o objetivo da loteria, né? Você talvez acertar o jackpot ali e ficar mudar de vida, digamos assim, mas não é uma fonte que você vai ter o teu salário ali, né? Não é Exato. raspando que a gente vai mudar o nosso patamar de vida, né? Digamos assim. Então é alguma coisa de entretenimento mesmo, de ter ali isso disponível, né? De você poder escolher ou não, né? De jogar isso, né? Trabalhar essa educação do jogador também. E a gente comentou até no último evento que a gente foi, que a gente precisa, como um todo, na verdade, né? Até os legisladores aqui no Brasil, a gente também precisa passar um pouco dessa educação, porque eles ainda têm aquele estigma que eu tinha como jogador fora da indústria, lá sem conhecer nada, né? Então parece que era o mesmo nível de entendimento, mas depois que a gente entra, a gente vê que é outro patamar, né? É, Inclusive a questão, por exemplo, ludopatia, né? É um problema da indústria, mas é um problema que quando existe o jogo legalizado, a gente traz à luz. A gente consegue ver, opa, aqui a gente tem um ludopata, aqui a gente pode fazer o tratamento. Coisa que no Brasil, sem regulamentação, não existia esse cuidado, né? Não existia nem o CID, que é o que vem lá no nosso atestado, né? Qual que é a tipificação da doença, não existia no Ministério da Saúde, não existia o CID ludopatia. Hoje já existe. Então a gente está também trazer isso para a luz, né? E trazer para a realidade para que a gente possa tratar esses casos que são ínfimos, né? Mas que têm que ser tratados. é isso. Cara, obrigado mais uma vez por estar falando com Que é a isso. gente. É um prazerzaço, cara. Show de bola, show de bola. Sempre que precisar, estamos à disposição.